Tudo bom, pessoal? Agora que vocês já aprenderam como que se faz esta calcinha fofinha que a gente aprendeu na nossa aula passada, essa calcinha com essa rendinha aqui muito bonitinha, tá? Se você não viu o vídeo, procura aí no Instagram giselelr.mendonca que vai ter lá, super facinho, nos meus destaques tem o vídeo de ensinando como que faz essa calcinha, tá? Ela já vai com molde pra vocês, tá? É uma calcinha tamanho P, tá? Pra vocês estarem fazendo aí. Agora, eu vou fazer a camisetinha pra vocês estarem usando pra dormir. A calcinha e a camisetinha, tudo combinando, tudo muito bonitinho, bem delicadinho, olha, com essa renda maravilhosa do lado. Pessoal, é o seguinte, eu não utilizo moldes prontos por padrão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um vestido da minha filha, tá? É um tamanho P também, esse vestido. Vou deixar ele aqui no cantinho reservado, vou pegar o tecido, o mesmo tecido que eu utilizei para estar fazendo a minha calcinha, é o que eu vou usar para estar fazendo a roupa, tá? A blusinha para acompanhar. Então, ó, vou deixar ele assim, desta forma, tá? Dobrado, ó, ele tá assim. Eu vou vir dobrar de um tamanho suficiente para que eu possa cortar aqui a minha blusinha, certo, pessoal? Vou posicionar aqui de uma maneira com que eu não perca muito tecido, com que fique um comprimento legal. Deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera para vocês pegarem bem aqui, olha, esse início. Aqui. Pronto. Ó, vocês estão vendo o vestido por cima, né, do tecido. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vou puxar um pouquinho mais pra cá, meu tecido. Deixar ele esticadinho, bem retinho, para esse corte sair bem certinho. Ó, agora posicionei aqui, tá sobrando um pouquinho aqui, né? E do outro lado também tá sobrando. Tá, pessoal? Eu vou ver se eu consigo posicionar a câmera aqui, para vocês estarem vendo como que eu posicionei essa blusinha aqui no meu tecido. Pronto, assim eu acho que ficou mais fácil para vocês visualizarem, né? Ó, tá vendo? Aqui tem que ter um espaço, tá? Que vai ser a costura, então aqui eu preciso de ter uma margem a mais. Desse ladinho também, eu preciso que tenha uma margenzinha aqui de costura. Certo, pessoal? O meu tecido tá todo certinho. Então, agora eu vou vir e eu vou recortar toda a lateral aqui, respeitando o desenho aqui, tá? Sempre com... a minha margem de costura eu deixo 1 centímetro, tá? Então, aqui e aqui eu preciso que tenha uma margem de costura, tá? Deixa eu ver onde que vai ficar, vocês vão enxergar melhor. Aqui, acho que... assim, né? Tá mais centralizada. Então, desse lado de cá, na cintura, desse lado de cá, eu preciso que tenha uma margem de costura. Nessa parte de cima, eu não preciso que tenha uma margem de costura, tá? Então, aqui eu corto bem na linhazinha. Vou começar a cortar que vocês vão começar a entender o que eu tô querendo dizer. Aqui, ó, respeitando o desenho da minha peça, que é uma peça cinturada, tá? Ó. Mais ou menos uma margem aí de 1 centímetro, certo? Que eu deixei. Tá vendo? Eu não cortei bem rente. Tem uma pequena margenzinha de costura aqui. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó, estou deixando uma margem de costura
tá? Ó, vocês conseguem ver que tem uma margenzinha aqui do lado. Agora, aqui não. Aqui eu vou cortar reto mesmo, bem próximo da marcação da minha blusa. Esse vestido, tanto a parte da frente como a de trás, são iguais, tá? Não tem diferença no tamanho das costas e da frente. Então, eu posso estar fazendo desse jeito mesmo. Certo, pessoal? Ó. Tá? Então, aqui tem a bordinha e aqui não. Aí, eu obtive este resultado, certo? Aqui, eu vou dar uma alinhadinha, que tem uma rebarbinha bem pequenininha, mas tem aqui, olha. Certo, pessoal? Ó. E aí, eu obtive esse resultado aqui, tá? Agora, alça. Ó, a gente vai precisar cortar a alça, certo, pessoal? Já vou mostrar pra vocês como que a gente vai cortar essa alça. Ó, pessoal, já peguei a minha fita métrica, tá? E eu vou medir o tamanho, tá? Ó, vou abrir aqui, colocar a minha fita métrica aqui, tá? E aí, eu vou medir o tamanho que tem a alça dessa blusa, que eu estou usando como guia, certo, pessoal? Olha, tem 32 centímetros, tá? E eu adiciono uma margem de costura aí de pelo menos 2 a 3 centímetros. Então, eu tenho que ter duas alças de 34 a 35 centímetros, tá? Aí, eu acho... Deixa eu fazer a minha marcação aqui pra mim não esquecer. Vou colocar como 35 centímetros. Só pra mim não esquecer, fazer uma marcaçãozinha aqui, né? Pronto. Que o legal, porque a gente vai ter que dobrar esse tecido assim, né? Pra fazer a nossa alcinha. Então, eu acho que ele vai ter que ter uns 5 centímetros, mais ou menos, de largura. Então, aqui, eu marquei os 35 e agora eu venho aqui e marco 5 centímetros, certo? Marca aqui no início também. Fazendo tudo com vocês aqui agora, tá, pessoal? Essa peça aqui é uma peça que eu não fiz ainda, eu tô fazendo tudo com vocês. Por isso que às vezes eu tenho que dar umas pausas pra mim pensar um pouquinho antes de falar pra vocês. Fazendo tudo ao vivão aqui. E eu vou precisar de duas peças dessa daqui. Certo, pessoal? Deixa eu trazer mais pra cá, né? Pra vocês conseguirem visualizar. Ó. Então, essa daqui é uma alça. Certo? Agora, eu tenho que cortar a minha outra alça. Vou posicionar aqui essa alcinha em cima do meu tecido e vou tirar a minha segunda alcinha. Isso daqui, pessoal, que a gente tá fazendo agora, a gente vai fazer como se fosse um viés, né? Essa alça nada mais é do que como se fosse um viés mesmo. Inclusive, se você não quiser fazer alça, você pode estar colocando
a própria rendinha, tá? Ou algum outro tecido que você tenha. Então, aqui eu tenho as 2 alças, tá? Que a gente vai precisar pra blusa. Agora, eu tenho que medir aqui, olha, a alça já está feita. Eu tenho que medir o decote, tá? O decote da frente e de trás é a mesma coisa. Então, deixa eu pegar novamente a minha fita métrica. E eu vou medir daqui do início, tá? Até a outra ponta, quanto que eu tenho? Eu tenho 21 centímetros, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar uma margem aí de 2 centímetros, tá? Pra ter uma sobra um pouquinho maior, depois, se precisar, a gente refila aqui. Mas o ideal é que a gente faça um pouquinho maior, tá bom? Então, pra essa peça aqui, eu vou precisar de 23 centímetros, tá? Deixa eu ver onde que eu vou fazer o meu recorte, pra que eu não perca tecido, né? Se eu consigo fazer aqui, deixa eu ver. Não. Esses daqui também não. Eu vou ter que tirar de alguma parte daqui. Daqui, dessa bordinha, deixa eu ver. Daqui, dessa daqui, acho que dá pra tirar. Então, deixa eu fazer a anotação aqui, de 23 centímetros. Deixa eu anotar aqui onde é. Vou deixar reto, que esse meu corte aqui de tecido, ele tá um pouco torto, então eu vou consertar aqui. Tava um pouco tortinho. Consertei pra ele ficar mais ou menos retinho. Não ficou tão perfeitinho assim, mas tá bom. Por 5 centímetros, tá? Que é a altura que a gente tá fazendo a nossa peça, né? Então, vamos medir aqui 5. E aí, agora eu preciso de 2 peças dessa, tá? De 23 centímetros por 5. Deixa eu ver se dá pra utilizar aqui. Olha, vai dar certinho. E aqui eu tenho as peças que eu preciso pra tá fazendo a minha blusinha, certo, pessoal? Então, molde já cortado, bora lá pra nossa máquina juntar tudo isso? Então, pessoal, ó, deixar aqui de ladinho nossos viés que foram cortados. Nossa blusinha tá aqui, né? O tecidinho dela. A gente vai começar unindo laterais. Certo, pessoal? Estampa com estampa. Vamos juntar aqui. Laterais com laterais. Vamos fechar esta lateral aqui, certo, pessoal? Lembrando de utilizar o ponto elástico da sua máquina. Se a sua máquina for igual a minha é o modelo da Brother SQ 9100. Se a sua máquina for igual a minha, o ponto reto elástico da sua máquina é o 2. E se você quiser o ponto zigue-zague, é o ponto 5, tá bom? Então, iniciar a minha costura e fechar as 2 laterais da nossa blusa, certo, pessoal? Essa blusinha aqui, lembrando que ela vai fazer conjunto com a nossa calcinha, tá?
que está aqui o vídeo, a videoaula dela está aqui no YouTube. Porém, se você não encontrar, você pode estar encontrando ela no nosso Instagram, giselr.mendonca, tá? Lá eu tenho todas as videoaulas, o link de todas as videoaulas nos stories. Inclusive, o link dos moldes estão todos lá, tá? Toda aula minha que tem um molde, que precisa de ser utilizado um molde fixo, eu posto lá para vocês estarem fazendo o download, tá? O download é totalmente gratuito, vocês não pagam nada por isso, tá bom, pessoal? Já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui na nossa página do YouTube. Essa lateral está fechada, tá? Agora eu vou vir para fechar a outra lateral da minha blusa. Certo, pessoal? Vou iniciar a costura aqui e eu já venho mostrar para vocês qual é o nosso próximo passo. Então, pessoal, olha, já fiz a costura dos dois lados, tá? Para fazer o fechamento das laterais da nossa blusinha, tá? Ó, já foi fechado as duas laterais. Agora, o nosso próximo passo é fazer a parte da gola da nossa blusa, tá? Agora é o seguinte, sabe aquela faixinha que a gente recortou de 23 centímetros por 5? A gente vai fazer isso aqui nela, ó. Vocês podem tá vincando com o ferro, tá? Se vocês preferirem. A gente vai jogar as duas pontinhas dela pra dentro, tá? Porque a nossa blusa vai ter que encaixar aqui para que a gente possa fazer esse fechamento, como se fosse uma aplicação de viés mesmo, tá? Vocês podem vincar esse tecido se vocês acharem mais fácil, tá? Vocês vão no ferro, passa de um lado, passa do outro, para que ele fique assim, tá? Aí, vocês vão pegar essa partezinha da blusa, que é a parte da gola, tá? Vai encaixar aqui dentro, certo, pessoal? E fazer essa viradinha aqui, tá? Conseguiram ver? Ó, vai fazer um sanduichinho. Deixa eu prender com um alfinete aqui, pra ficar mais fácil, tá? E vocês vão fazer isso na bordinha inteira da blusa, certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui e já dar um pontinho aqui pra prender. Lembrando de estar utilizando o ponto elástico, tá, pessoal? Então, ó, dobrinha pra dentro e a gola da blusa encaixada aqui dentro. Não precisa puxar o tecido, nada. Só mesmo colocar aqui e ir costurando bem na beiradinha. Deixa eu dar uma ajudinha aqui no início da costura. A máquina tá com dificuldade de puxar o tecido um pouquinho. Agora está indo. E aí, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô fazendo uma costura bem na beiradinha aqui, ó, da máquina. Deixa eu costurar um pouquinho, aí eu já venho mostrar pra vocês, tá? Ó. Eu dobro essa parte pra dentro. Esta daqui também assim, certo? Pra ficar como se fosse um viés. E coloco o meu tecido aqui no meinho. Certo, pessoal? E aí, eu passo uma costura bem na bordinha. Eu vou finalizar aqui, aí eu mostro pra vocês e vocês vão conseguir entender melhor o que é que eu tô fazendo. Tá bom, pessoal? Só um minutinho. Pronto, pessoal, finalizei essa parte. Vou tirar aqui da máquina e vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? É esse acabamento aqui que precisa ser feito. Ó, tá? A faixinha, eu deixei ela viradinha assim como se fosse um viés, coloco esse tecido
aqui no meio. E aí eu costuro, tá vendo? Passo uma costura em toda a lateral, tá? Pra ela ficar desta forma. Ó, o tecido é assim. Eu viro aqui, encaixo a gola da... Aqui, ó. Desculpa, não tava dando pra ver, né? Eu dobro aqui, encaixo meu tecido aqui no meio, dobro mais uma vez pra fechar, e aí eu passo uma costura na bordinha, certo, pessoal? Lembrando que é nesta parte aqui da blusa, na gola, tá? Então, vamos lá de novo. Se vocês quiserem, vocês podem tá colocando essa parte aqui, passando ferro nela, né? Então, ó, assim, tá? Coloco a gola da minha blusa aqui, dobro assim e mais uma vez. Deu pra entender? Então, bora lá. Dobrei uma vez, encaixei a minha blusa aqui no meinho, dobrei mais uma vez aqui e sobrepus na minha gola. E aí eu venho e inicio a minha costura. Tá, pessoal? Faço isso até essa outra pontinha. E aí, ó, é só eu colocar o meu tecido todinho aqui dentro desse viés, tá? Eu dei uma pausa aqui no vídeo porque a Alexa aqui de casa tava começando a berrar. Então, eu dei um pause aqui, tá, pessoal? Só por causa disso mesmo. Aí, aqui você vai ajeitando o teu tecido, tá? Essa parte aqui, a golinha aqui no meio. E aí, você vai ajeitando e vai costurando bem na beiradinha do teu viés. Dobra, encaixa a tua gola e vai fazendo. O viés, ele é um pouquinho complicado no início, para quem tá começando a aprender a costura, né? Mas o viés é treino, tá, pessoal? Quanto mais você treinar, colocar o viés, mais bonito vai ficar o seu acabamento, tá? Não tem muito segredo, o segredo é o treino mesmo. Por isso que eu falei pra vocês, se vocês tiverem dificuldade, passa o tecido antes e já deixa o tecido viradinho, tá? Que aí vai facilitar pra vocês. É só vocês virem aqui e encaixar o tecido no meio da faixinha que vocês já deixaram passadas, tá? Mas eu preferi fazer assim pra vocês verem que não necessariamente precisa tá vincado esse viés para vocês estarem conseguindo fazer essa peça. Certo, pessoal? Essa gola aqui também já foi finalizada, certo? Ó, já foi finalizada. Eu só vou vir e cortar essas rebarbas aqui, tá? Aqui ficou um pedacinho do meu viés sem costurar. Eu vou passar novamente a costura aqui, tá, pessoal? Ficou uma bordinha bem pequenininha aqui, ó. Que a parte não pegou. Então, eu vou vir e vou repassar a costura aqui, só pra não ficar solto, tá? Se acontecer aí, vocês repassam a costura também. Repassa a costura bem em cima da que vocês fizeram,
porque aí não, ela vai ficar imperceptível, tá? Costura bem em cima da primeira costura que vocês fizerem. Prontinho. Tirar as minhas linhas que ficaram aqui, tem várias. Lembrando que essa blusinha aqui, ela não tem um molde específico, tá? Você pode estar fazendo com qualquer tipo de blusinha aí que você tenha. Tá, pessoal? Deixa eu cortar o excesso aqui que ficou, tá vendo? Ficou um excesso. Aqui, ó. Um maiorzinho, né? Então, eu vou vir e vou cortar essa parte, tá, pessoal? Só tirar o excesso mesmo, esse lado está igual, tá vendo? Esse lado aqui tem um excesso, olha, tá aqui grande. Vou tirar, deixar certinho. Esse lado aqui não tem excesso. Só tinha uma linha mesmo pra mim tirar. E por enquanto, a nossa blusinha do pijama está assim. Agora, a gente tem que vir e passar a alcinha, né? A alcinha é a mesma coisa, olha, a gente tá com a peça assim aberta, né? Bora fazer o viés, certo, pessoal? Vou ajeitar aqui e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse processo. Vamos para o próximo passo, então, pessoal. Essa faixinha aqui, ela tem 35, ela tá com 35. Eu vou dobrar ela no meio, não, desculpa, antes de dobrar ela no meio, eu tenho que fazer isso daqui, tá? E fazer o fechamento da alcinha, tá, ó? Então, vou dobrar ela no meio, mas dessa maneira, tá? Por enquanto, somente desta maneira. Vou passar uma costura bem na bordinha aqui, pra tá fechando. Pronto, já fiz o fechamento. Certo, pessoal? Agora, eu vou desvirar essa peça. Agora sim, eu vou vir, ó, tá vendo? A peça está fechada. Nessa costura aqui, ó, que a gente fez, eu vou fazer o mesmo processo. Uma vira pra cá, outra dobrinha pra cá, e aí eu vou encaixar a parte, esta parte aqui, tá? Que é a parte da axila. Esta parte eu vou encaixar aqui dentro, tá? Ó, então, minha peça tá assim, certo? Vou dobrar uma pontinha pra cá. Ó, aqui é a lateral da minha blusa. Vou colocar a lateral da minha blusa aqui. Certo, pessoal? Aí, eu vou fazer uma dobrinha aqui. E vou trazer pra cá, pra fazer a mesma coisa que a gente fez na gola, a gente faz aqui. Certo, pessoal? Ó. Aí, a costura é passada bem na beiradinha, bem na bordinha, tá? Lembrando de fazer sempre na costura, de colocar costura com costura, ó. Essa daqui é o meu fechamento. E esse daqui é o fechamento da lateral da minha blusa. Então, eu vou ajeitar aqui. Vou fechar. Vou colocar aqui um alfinetinho de segurança, pra eu não perder isso daqui que eu fiz, certo, pessoal?
E aí, eu vou costurar a bordinha inteirinha da minha peça, fazendo o mesmo processo que a gente fez, tá? Na gola. Ó, o viés tá assim. Eu coloco o tecido aqui, dobro e passo uma costurinha de fechamento aqui. Vou aqui na minha máquina. Deixa eu ajeitar. Sem muitos segredos. Vou achar minha agulha. E já vou começar a minha costura desta alcinha. Esta alcinha fofurenta. Lembrando de sempre costurar na beiradinha, tá? Ó. Vou colocar aqui. Faço a dobrinha. Continuo minha costura. Continuo. Aí aqui, pessoal, tá vendo? Olha, que eu cheguei nessa parte aqui da gola. Ó, essa aqui é a gola da minha camiseta. Eu só encaixo ela aqui no meio, tá? Continuo a minha costura. Aí, agora, aqui é só a minha alça, eu não tenho mais tecido pra colocar nesse espaço, tá vendo? É só a minha alça mesmo que eu tenho, tá, pessoal? Ou melhor, vou parar aqui, vou continuar do outro lado para que vocês não se percam nesse passo. Então, ó, chegou nesse ponto aqui, ó, chegou nesse ponto aqui, que vocês já vão subir para a alça, vocês param, tá? Para não ter erro. Parei aqui. E aí, eu vou começar a pregar esta outra parte aqui, tá? Para depois não dar nenhum erro na hora que a gente for finalizar. Certo, pessoal? Então, ó, já tá aqui. Porque senão depois, na hora que a gente for fazer, pode ser que a gente chegue lá do outro lado e a gente acabe se enroscando com a costura e fique meio perdida. Então, vamos vir pra esse lado de cá até a gente chegar novamente lá na parte que é realmente só a alcinha que vai ficar pendente pra gente fazer o fechamento. Faz aquele sanduichinho aqui, pra encaixar a peça aqui no meinho e continua a costura. É um pouquinho confuso, às vezes parece, né? Mas vocês vão conseguir, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas disso. Quase chegando naquele mesmo ponto ali, que a gente não vai mais precisar de encaixar o tecido aqui no meio, né? Ó, tá vendo? Aqui já tá a pontinha da minha gola. E aqui está o meu tecido. Então,
Então, vou continuar aqui. Pronto. Aí, pessoal, vou até aproximar agora a câmera. Vou tirar aqui. Vou aproximar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Essa parte aqui não tem tecido. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pra vocês. Ai, tá difícil achar um aqui. Tá dando pra ver, né? Essa parte aqui, ó, não tem tecido. Tá vendo? Então, é só a gente fechar. Aqui, ó. Colocar todo o tecido aqui, assim, viradinho. E continuar a costura. Daqui até a outra pontinha. Só fechar essa costura. Tá bom? Deu pra entender? Ó, aí eu terminei aqui, que eu tava falando pra vocês, ó. Tá vendo? Chegou aqui nessa parte, não tinha mais a parte da gola pra mim encaixar aqui dentro, né? Aí eu fui pro outro lado até chegar nesse mesmo ponto, e depois eu só passei a costura daqui até aqui, né? E aí a nossa alcinha, ela ficou finalizada, olha. A lateral da nossa blusa ficou finalizada. Lembrando que essa alcinha é pequena assim, mas o tamanho está correto, tá? É o vestido da minha filha. É o tamanho que ela usa mesmo, é que ela é bem petitica. Deixa eu tirar as linhas que ficam aparecendo. Certo, pessoal? Olha, como já tá ganhando o formato a nossa blusinha, a lateralzinha dela aqui. Tá vendo? Conseguem visualizar? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Fazer aquele sanduichinho de tecido, né? E ir encaixando a parte da axila todinha dentro daquele viés que a gente fez, tá? Faz essa parte, faz a outra parte, tá? E aí, só no finalzinho que vai sobrar esse espaço aqui, sem a parte da axila para ser colocado, né? E aí, você só continua a costura até chegar lá no outro ponto. E aí, você consegue fazer esse acabamento, tá? Ó, o acabamento interno da blusa, como que fica também bem bacana, né? Deixa eu pegar aqui a minha outra faixinha, já deixei costurada, tá vendo? Ó, você vai unir as duas pontinhas, né? Vai fazer aquele mesmo esquema. O meio, a união da costura, né? Vira pra dentro, tá? Com essa costura aqui, ó, que é a costura da lateral, coloca aqui, encaixa aqui, faz mais uma dobrinha e pronto, tá aqui dentro o nosso tecido. Vou marcar com um alfinete, deixar presinho, pra não ter perigo de escapar e perder essa marcação aqui. Ui, furei meu dedo. E aí, eu vou vir aqui e fazer a costura. Exatamente da mesma maneira que a gente fez do outro lado, tá, pessoal? Um pouco confuso parece, mas quando você começar a fazer aí, você vai conseguir compreender o que eu estou querendo trazer para vocês aqui. Deixa eu iniciar minha costura. E aí, eu vou chegar até lá daquele lado, naquele ponto em que eu não tenho mais
que encaixar o meu tecido dentro do meu viés. Certo, pessoal? Eu já venho mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha, pessoal, consegui ajeitar a máquina aqui, minha câmera, de um jeito que vocês consigam ver. Tá vendo, ó, essa pontinha aqui que eu ainda tenho que encaixar aqui dentro. Então, ó, encaixei aqui dentro, né? Passei o meu viezinho por cima dela. Vou continuar na minha costura. Ó, aí aqui eu tenho um espaço que eu não tenho tecido nenhum para encaixar. E essa parte é a parte que é a minha alça. Então, é só eu vir aqui ajeitar ela para ela ficar retinha, tá? Ajeitar esse viés, tá vendo? Ó, ela está retinha. É só eu passar a costura daqui até aqui, que ela já vai ficar fechadinha. Ó, sem segredos, é só eu vir e finalizar a costura dessa alça. Vocês estão vendo que a minha máquina, ela é bem devagar, né? Bem lenta. Por ser uma máquina doméstica, então ela é mais lenta que as máquinas tradicionais, as máquinas que são industriais, né? Aí eu venho aqui agora, tiro todas as rebarbas, né? Todas essas linhas, não são rebarbas, são linhas, né? Falei errado. Certo, pessoal? E aqui nós temos a outra parte da nossa blusinha. Ó. Tá vendo como ela ficou? Eu vou afastar um pouquinho agora pra tá mostrando pra vocês. Ó. Tá vendo a nossa alcinha? Ficou bem bonitinho o acabamento dela, né? Aí agora, pra fazer conjunto com a nossa calcinha, eu coloquei um lacinho aqui. Um lacinho cor verde. Deixa eu pegar a nossa calcinha lá pra gente relembrar. A nossa calcinha, eu coloquei o lacinho, a florzinha verde. Então, neste daqui, eu também vou colocar na parte da frente da blusa, tá? A nossa florzinha verde, para fazer parte e ficar um conjuntinho bem bonitinho. Aqui na minha cidade, faz muito calor. Então, a criançada aqui, elas usam para dormir a calcinha e o sutiã. A calcinha e a parte de cima. Normalmente elas não utilizam short, calça, porque de verdade a gente não aguenta o calor, é muito quente. Aí eu resolvi fazer pra ela um conjuntinho assim, bem confortável. Pra ela e ao mesmo tempo bem bonitinho e com aquele carinho de mãe, né? Aqui é só uma cola, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui são florzinhas de tecido, tá? Que eu compro pela Shopee, ó. Mas vocês podem estar colocando outros tipos de lacinho também, tá? Esse aqui eu já compro prontinho, deixo guardadinho. E a cola que eu utilizo para colar, vocês podem costurar também, tá? A florzinha. Mas eu gosto de colar. Eu utilizo esta cola aqui, ó. É a Pega 1000, cola universal para artesanatos. Eu gosto muito dela quando eu vou colar peças de tecido, porque ela fixa absurdamente, tá? Só esperar secar direitinho, que já fica legal. Aí, pessoal, olha, a nossa blusinha, tá? Deixa eu afastar mais ainda. A nossa blusinha aqui, olha, de alcinha, para combinar com essa calcinha, certo?
E essa calcinha, ela tem o acabamento de babadinho. Então, essa blusa, ao invés de fazer uma barra tradicional, eu vou fazer o acabamento dela também com a mesma rendinha. Tá vendo? Pra ficar com uma cara muito de pijama fofinho. Ó. Aí, eu vou fazer a colocação de renda aqui no finalzinho dessa blusinha. A colocação de renda também é bem simplesinha, tá? Vou colocar da mesma maneira que eu coloquei na calcinha. Somente posicionando a nossa renda em cima do tecido, tá? Então, eu venho aqui, o tecido ele tem que estar certinho, tá? Olha, aqui eu já vi que tem uma pequena diferença entre uma costura ou outra. Já vou vir aqui arrumar, deixa eu conferir o outro lado. Ó, esse lado tá retinho, então dá pra fazer tranquilo. Vou colocar aqui o meu tecido. E a minha rendinha eu vou sobrepor bem na beiradinha do meu tecido, tá? Eu vou sobrepor a minha renda aqui e vou iniciar uma costura, tá? Costura com ponto elástico, tá, pessoal? Então, ó, vou iniciar aqui a minha costura bem na beiradinha e com ponto elástico, tá? Essa renda aqui, ela é uma renda que tem bastante elastano, tá, ó. É uma renda muito confortável, com bastante elastano, tá? Porém, na hora que eu tô colocando ela aqui, eu tô pregando ela aqui na barra da minha blusinha, do pijama, eu não puxo ela, tá, pessoal? Eu só coloco ela aqui em cima e passo a costura, tá? Eu não puxo essa renda, tá bom, pessoal? Ela vai ter um efeito somente de decoração no final da minha blusinha. Ela não vai ter um efeito de elástico. Então, mesmo ela sendo uma renda elástica, tá? Eu só coloco ela aqui em cima do meu tecido e eu passo a costura por cima. Certo, pessoal? Vou finalizar aqui até o outro lado a colocação dessa rendinha e venho mostrar pra vocês como que tá ficando a nossa blusinha. Pronto, pessoal, estou finalizando aqui, tá? Ó, aqui eu sobreponho uma renda na outra, tá vendo? Ó, aqui é onde eu iniciei. Eu vou transpassar aqui um pouquinho em cima dessa, tá? Prontinho. Tirar os excessos de linha. Ó, aí aqui agora eu vou cortar a minha renda. E eu gosto de passar uma costura reta aqui também, tá? Pra fixar essa rendinha, pra ela ficar bem presinha aqui, fica fechadinha. Então, ó, só arrumo aqui. Ó, eu passo uma costurinha fechando essa renda pra ela não ficar abrindo, né? Porque aqui é onde a gente iniciou e terminou a costura. Então, pra essa renda não ficar aberta, eu venho aqui e passo uma costurinha, também de ponto elástico, tá bom, pessoal? Tiro os excessos, as linhas que sobram, né? Linha de início, linha de final, fica tudo aqui nessa parte. Então, quando a gente termina,
A gente tem que vir aqui e fazer o refilamento dessa peça, né? Pra ela ficar com o acabamento bonito. Olha, tira todas essas linhas. Tem um pedacinho aqui também, já tirei. E é isso, pessoal. Olha só aqui a parte da barrinha dela, como ficou bonitinho o acabamento, né? Vocês conseguem ver como ficou bonitinho? Eu vou lá colocar ela em cima da minha cama, junto com a calcinha, pra vocês verem como que ficou essa peça pronta. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Ó, e esse foi o resultado final da nossa peça. Tá vendo? Olha, a parte da barra, eu coloquei toda essa rendinha aqui pra combinar com a calcinha. Que a calcinha, eu fiz ela com essa rendinha também aqui, né? E aí eu fiz tudo pra combinar. Ficar tudo muito bonitinho, olha, de pertinho os detalhes. Tá vendo? Um acabamento perfeito, impecável. Tá pronto aí pra ela usar, pra ela dormir. Ó, acabamento aqui, tá vendo o interno como que fica? Perfeitinho, pessoal. E aí, me diz. Bonito, né? Conjuntinho muito bonitinho pra uma princesinha dormir bem aconchegante. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Já curte esse vídeo, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, o nosso Instagram é giselr.mendonca. Lembrando que lá vocês encontram várias aulas, o molde dessa calcinha, a videoaula dessa calcinha, tá? Está tudo lá no Instagram giselr.mendonca. É só entrar lá, procurar nos destaques que vocês irão encontrar. Beijos, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.